Graça e paz, abençoados, beijo carinhoso para vocês. Hoje é sábado, 26 de fevereiro de 2022, não é? Graça e paz, abençoados, eu os amo em Cristo Jesus. Abençoados, eu estou aqui com a minha Bíblia, olha, minha Bíblia, não é? Estou aqui com o meu livro também, né, que a gente vai ler aqui hoje, a página 113, tá bom, abençoados? Então, a gente parou, página 112, tá? E a gente vai ler hoje esse livro, tá bom, abençoados? Então, estamos aí numa semana muito difícil, não é? 26 de fevereiro de 2022. Tem países aí em guerra, mas isso não é novidade de vida. A novidade de vida é a graça de Deus feita em Cristo Jesus, tá bom, abençoados? Isso aí, muitos há anos atrás, isso aí, guerra sempre houve, não é? Então, isso não é novidade de vida e isso não edifica a vida de ninguém. Hoje eu quero fazer uma oração, não é? Uma oração diferente, tá aí, todo mundo tá vendo, é Ucrânia, não é? E Rússia, dois países aí em guerra. Então eu quero orar, tá bom, abençoados? Eu quero orar em cima dessa palavra do Senhor. Tá lá em Salmos 105, verso 37. E a seu povo, e ao seu povo, e ao povo de Deus, Ele faz sair com prata e com ouro, e não há nenhum enfermo no povo de Deus. O povo de Deus, ele sairá sã e curado dessa guerra que está havendo aí, não é? Nesses dois países, o povo de Deus, porque muitas famílias estão tendo que sair correndo, muitas famílias estão tendo que sair de suas casas, isso é muito ruim de se ver, não é, abençoados? Então devemos orar, não é? É um povo escolhido de Deus, não é? Há filhos de Deus ali, amém, abençoados? Em meio a essa guerra, há filhos de Deus, e por esses é que eu quero fazer uma oração e exaltar o nome do Senhor, sempre exaltar o nome do Senhor, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra. O Senhor é onipotente, onipresente, o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor Deus, Ele está em todos os lugares. Oh Senhor, o Senhor está em todos os lugares. Eu não posso ajudar a todos os seus filhos, Senhor, mas o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor está em todos os lugares para ajudar os seus filhos naquilo que precisa, naquilo que eles precisam. Só o Senhor é Deus, Efésios 3:20, só o Senhor é Deus, poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Hoje eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, ajuda essas famílias, Pai. Não, quem sou eu para replicar alguma coisa? O Senhor está no seu trono, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é poderoso, o Senhor é meu Pai, o Senhor é Pai dos seus filhos, o Senhor sabe muito bem o que faz, Pai. Não, eu não replico ao Senhor, eu não acuso o Senhor. Eu quero dizer que eu te amo, Pai, eu te amo de todo o meu coração, e eu te louvarei, seja qual for as circunstâncias, Pai, eu te louvarei de todo o meu coração. Em nome de Jesus, ajuda esses filhos, e que não saia, que os seus filhos, Pai, sabemos que não são todos, Pai, sabemos que o Senhor fez ovelhas, que o Senhor fez os bodes para a perdição. Sabemos que o Senhor fez as suas ovelhas para a sua salvação. Então pelas suas ovelhas, pelos seus filhos, pelos seus escolhidos é que eu oro, Pai. Não deixe que saia nenhum enfermo, Pai. Quantas famílias, Pai, aquele povo na guerra, quantas famílias, Pai, estão sendo prejudicadas por causa dessa. Oh Pai, só o Senhor é Deus, mas eu não vou replicar ao Senhor como muitos replicam ao Senhor. Por que o Senhor deixa? Por que o Senhor permite? Não, Pai, eu, Maria, uma filha tua, conhecedora da tua palavra, sabendo que em tudo devemos dar graça, sabemos da sua palavra que tudo vai colaborar para o bem daqueles que te amam, Pai. Oh, está escrito na sua palavra, Pai, que há uns o Senhor fez vaso para misericórdia, e a outros o Senhor fez vaso para a desonra, vasos para a perdição. A uns vasos de honra, a outros vasos de desonra, a uns vasos de misericórdia, a outros vasos para a perdição.
Então, se assim está escrito, Pai, que o Senhor salve e cura e que não deixa sair nenhum enfermo dessa guerra, não é, Pai? Porque tudo é permissão do Senhor e eu não vou replicar ao Senhor. Eu vou dizer, eu te amo, Pai, porque o Senhor é Deus e o Senhor é quem sabe de todas as coisas. O Senhor é quem faz todas as coisas. Está escrito em sua palavra: eu faço o bem e eu faço o mal. Obrigada pela tua graça revelada, porque sabemos que não há diabo, Pai, nesse presente século, neste século que estamos vivendo. Não há, Pai. Sabemos lá em Colossenses 2 que o Senhor já os derrotou, que o Senhor lá na cruz enviou o seu Filho e este foi o responsável para que os principados e as potestades desse século foram derrotados, sejam derrotados. Obrigada, Pai, pela sua palavra revelada. Colossenses 2 nos fala isso. E em tudo damos graça para a glória de Deus. Amém, abençoados? Então, vamos lá, porque está findando a tarde, não é, abençoados? E glória a Deus, e tudo será para a glória de Deus. Olha, abençoados, temos que orar, não é? Temos que orar. Paulo falou para orarmos sem cessar. Amém, abençoados? Então, vamos continuar esse apostolado aqui, abençoados. Colocar a minha Bíblia aqui à minha direita, o meu livro no meu meio, aqui no meio, no meio, não é? E as minhas anotações, não é, abençoados? Essa semana eu tive muitas tarefas, a glória de Deus, de segunda a sexta até sábado, não é? Eu tive tarefa. Amanhã começa a semana, não é? Com o meu culto maravilhoso. Oh, glória a Deus, porque eu tenho um culto, porque eu tenho um pastor, porque eu tenho uma igreja, porque eu tenho esse ministério, porque eu tenho vocês, abençoados, não é? Para pregar essa palavra linda e maravilhosa que é a palavra do Senhor, não é? Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus. Jesus, não é, abençoados? Então vamos lá para essa graça, abençoados, parte 28, de graça sobre graça. O apostolado é a perfeita direção de Deus para a igreja. O apostolado é a perfeita direção de Deus para a igreja. É aqui, não é, abençoados? Olha, abençoados, essa guerra aí, sabemos que o Espírito de Deus, o Espírito, ele é um com o Senhor. Como sabemos também que tem espíritos que não é com o Senhor. Este, porém, ele não tem o Espírito de Deus, então ele não está nem aí para Deus. Ele quer mais é guerrear, ele quer mais é guerra, ele quer mais é matar. Alô, esse não tem o Espírito de Deus. Há duas sementes, hein, abençoados? Eu achei isso aqui muito divino, abençoados. Nossa, porque as coisas de Deus é divina. Claro, vem do divino, não é, abençoados? Olha, para você entender essa revelação, você precisa se ver como em espírito, pois somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Pois o espírito é eterno, e é nele que temos a vida eterna. Mas a carne, o corpo, é mortal, terrena e temporária. Então aproveite bem, abençoado, enquanto você está aqui na terra. Aproveite bem o seu tempo aqui na terra. Faça coisas agradáveis, coisas que você gosta. Ouça coisas agradáveis, coisas que você gosta. Ouça palavras inefáveis que vêm do céu, que vai edificar a sua vida, não é? É um feriado aí, não é, abençoados? Estamos no tempo de carnaval, né? Então pegar aí um feriado prolongado, não é? Este mês de fevereiro, todos foram para a praia, mas muitos não sabem se divertir. Bebe muito, entram nas obras da carne, né? Com muita bebedice,
acabam ficando doentes, pegam muito sol além da conta, aí tem que parar na farmácia, comprar remédio, gastar seu dinheiro. Muitos gastam dinheiro sem nem ter, porque parece que o mundo vai acabar amanhã, não, porque está muito sol e eu não sei o dia de amanhã se vai estar frio, se vai estar chovendo, então eu quero pegar esse calor. Então, os filhos de Deus erram muito, não é? E às vezes não tem nenhuma condições financeiras de estar indo, e mesmo assim, como eu disse e repito, parece que o mundo vai acabar. E eu quero, eu quero, eu quero. Aí quando volta, não é? É casa para limpar, é dívida para pagar, as contas chegam, abençoado, as contas chegam, aí ficou doente lá na praia, aí tem que entrar na farmácia e comprar remédio, e aí o cartão já está estourado, é muitas coisas, porque o Filho de Deus não tem freio na carne. E é preciso ter, não é, abençoados? Então vamos lá cair aqui para o reino. Jesus não veio morrer pela nossa carne. Jesus não veio morrer pela nossa carne. Ele veio morrer, resgatar, ressuscitar, reconciliar, justificar, aperfeiçoar pelo nosso espírito. Ele não reconciliou a nossa carne. Paulo disse, não liga para a carne, abençoado. Paulo disse, a carne para nada presta. Não liga para a carne, mas ela é danada, hein? Jesus não veio morrer pela nossa carne. Amém, abençoados? Ele não reconciliou a nossa carne com Deus, mas o nosso espírito. Eu achei isso tão maravilhoso, abençoados. Não é a nossa carne que é uma nova criatura, mas o nosso espírito. Ele não reconciliou a nossa carne, pois a carne passou a existir, não é? Era um espírito lá com o Senhor. Efésios 1:4, não é, abençoados? Antes da fundação do mundo, o Espírito já era com o Senhor. Aí, abençoados, depois ele criou o céu, o mar e a terra, não é? Ele não reconciliou a nossa carne, já éramos abençoados antes de estar aqui na terra, nesse corpo de carne, nessa pele, já éramos um Espírito com o Senhor antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Ele não reconciliou a nossa carne, pois a carne passou a existir. Ele reconciliou o Espírito, ele reconciliou nós no Espírito, que sempre existiu. Alô, por isso que você é um vaso de honra, você sempre existiu. Confesse isso no seu dia a dia, eu sempre existi. Eu sou um espírito reconciliado com o Senhor, eu não vou perder a minha salvação, nunca, jamais. Por isso que a salvação não se perde, pois a salvação nos foi dada no Espírito, e no Espírito somos imortais, eternos com Deus. Para alguém perder a salvação, perder o que Cristo fez por nós, precisava que alguém destruísse o sacrifício de Cristo por nós. Quem é que vai fazer isso, hein? Você conhece alguém aí que vai fazer isso, abençoados? Eu não. E Paulo perguntou, quem será contra nós? Quem será contra essa graça revelada de Deus, abençoados? Que ele morreu, que ele foi para o madeiro para nos dar, para uma vida eterna, para nos justificar, para nos salvar. Quem será esses homens, hein, que vai falar ao contrário? E Paulo perguntou, quem será contra nós? Quem destruirá o que Cristo fez por nós? Eu achei isso aqui uma tremenda revelação, abençoados. Mas isso eu já falei lá na parte 26, tá? Eu não vou ler tudo não, tá bom, abençoados? Eu vou começar aqui, ler aqui a página 112, tá bom? O pecado de Adão nos destituiu pela ofensa de um, não é pelo pecado. Não é? Pela ofensa de um só, que era o Adão, né? A morte reinou por esse, não é? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, até o fim da cruz, até onde ali Cristo disse, não é? Até a crucificação de Jesus. Ali ele foi crucificado, morto, ressuscitou, e ao terceiro dia, não é? Ficou mais um tempo, e depois, não é? Hoje ele é o Espírito em nós, tá bom? O Espírito Santo em nós. Então, abençoados, nós não oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, há um só Pai. Alô, há um só Pai, de todos, em todos e sobre todos, tá bom? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até o fim da lei foi lá em Cristo, não é, abençoados?
E até lá, a lei durou até lá. O fim da lei é Cristo, até ali, até a cruz. Da cruz para cá, da cruz para cá estamos indo em vida. Amém, abençoados? Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança de transgressão de Adão, não é? Você não pecou, nós nascemos depois da cruz, nascemos sem o pecado e não pecamos e não fizemos nada, não é? Para sermos pecadores, estamos depois da cruz, hein, abençoados? Vai regozijando aí na graça, tá bom? O Espírito, não é? O Espírito não tem pecado. Então, vamos lá, vamos aqui na página. O apostolado, olha só. O apostolado é a perfeita direção de Deus para a igreja, que é você. Amém, abençoados? Vamos ler Efésios 4:11. Vamos sair aqui hoje para a Bíblia. Efésios 4:11. Vamos para as cartas de Paulo. Efésios 4:11. Coríntios, Gálatas, Filipenses, Efésios. Eu não sei se eu li no último apostolado, mas vamos lá. Efésios 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, eu, evangelista Maria, e outros para pastores e doutores. Podemos esquecer disso, hein, abençoados? Então, o apostolado, ele vem daí, ele vem de um profeta, ele vem de um mestre, né? Ele vem de um evangelista, ele vem de um apóstolo, não é? De um profeta, de um pastor, enfim, daqueles que já receberam a graça de Deus. 1 Coríntios 12, verso 28 também nos diz isso, tá bom? Crescer em graça é se tornar maduro. Crescer em graça é se tornar maduro. Ai, é tão bom crescer em graça, abençoado. Esperar inteiramente na graça. Hebreus 6:12. Vamos ler aqui Hebreus 6, verso 12. Não desejamos que vos torneis negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Não é pela fé, você já herdou a promessa. Promessa essa já cumprida, não é? Pela graça sois salvos, comprados por um bom preço, eleito, escolhido, perfeito em Cristo. Na segunda graça, a salvação. Na segunda graça, a salvação, a cura divina, a libertação, o batismo com o Espírito Santo, os dons, a vida eterna e etc. Não são pelas obras, não, em graça não realizamos obras, abençoados, mas pela graça de Deus, não é? Lá na cruz, o Cristo, essa é a graça divina, abençoados. Porque os que não são batizados não têm o Espírito Santo, os que não são batizados na água, na graça, a segunda graça já não é pelas obras, é pela atitude divina de Deus, pela atitude do Cristo lá na cruz. Da sua plenitude de Deus, da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. O Espírito é um Espírito com Deus. Este tem o Espírito Santo. Abençoados, o Espírito é um Espírito com Deus. Este tem o Espírito Santo, são as ovelhas, vasos de misericórdia, vasos para honra. Os outros? Não, os outros não têm o Espírito de Deus, os outros não têm. Feitos para a perdição, abençoados. Já foi, já era. Temos que esquecer desses. Nós somos ovelhas do Senhor, amém? Na segunda graça fomos predestinados para recebermos o que Cristo fez por nós, e tudo o que Ele fez recebemos pela graça por meio da fé. Efésios 2:8. Por meio da fé, pela graça sois salvos. E
E isto não vem de vós, isso não vem de nós. É um dom de Deus. Ele morreu na cruz, ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé e não de obras, para que ninguém se glorie, não é? Eu me batizei, então eu sou salvo. Eu me batizei, então eu tenho o Espírito Santo. Para que ninguém se glorie. Foi pela graça. Recebendo por fé. Pela graça somos salvos, porque com uma só oferta fomos aperfeiçoados para sempre. Efésios 2:8 nos diz isso. Pegue a sua caneta, abençoados. Pegue as suas canetas. Costumem ter canetas. Costumem ter, uma laranjinha, uma verdinha, uma lilás, não é? Para anotar os versículos da Bíblia. Costumem pegar as suas Bíblias. Costumem pegar um caderno, não é? Costumem abrir as suas Bíblias para vocês conferirem, tá bom? Pela graça somos salvos, porque com uma só oferta, o sacrifício de Jesus, né? Jesus foi para o madeiro, essa foi a oferta. Fomos aperfeiçoados para sempre. Efésios 2:8 nos diz isso. Em Hebreus 10 também, verso 14, viu? Todos os que estão em Cristo, em quaisquer lugar da terra, já foram aperfeiçoados. Alô? Todos os que estão em Cristo... Vocês estão em Cristo, abençoados. Todos os que estão em Cristo, em quaisquer lugar da terra, já foram aperfeiçoados para sempre. Também foram justificados, consagrados, santificados e etc. para sempre. Na lei você tinha que fazer. A lei durou até quando, abençoados, que eu falei? Até a crucificação de Jesus. Na lei você tinha que fazer algo para receber algo, mas na graça a única coisa que temos que fazer é crer. Quem recebe isso daí, hein? Diga bem forte, eu creio, Maria, nisso aí que você está falando para mim. Eu estou lendo tudo, eu estou vendo que está tudo escrito na Bíblia. Pois é, abençoados. O problema é que as pessoas não sabem entender a aliança de Deus. Abençoado, mas você vai entender, amém? Eu creio, por isso eu falo, por fé, eu creio que você vai entender a aliança da graça de Deus. Deus fez duas alianças com a humildade, sendo que a que prevalece é a segunda. Mas em ambas as alianças houve uma coisa em comum nelas. Olha, abençoados, vamos saber disso? Vamos saber disso. Em ambas as alianças houve uma coisa em comum delas. Que será, hein? Olha, vamos ver isso aqui. Até eu vou aprender agora. A lei era uma aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. Olha só. Mas independente disso, todos os moradores da face da terra também estavam debaixo da lei. A aliança sempre é feita com um povo, mas ela prevalece sobre todos os povos, pois a aliança é soberana. Glória a Deus! Assim também foi essa guerra aí que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, abençoado. Olha, o povo, Deus uniu o seu povo. Quem faz a guerra é o homem. A guerra não vem de Deus. A guerra pode ser permissão de Deus, mas a guerra não vem de Deus, abençoados. A guerra vem do homem. Olha, eu podia falar mais coisas, mas eu não quero aqui parar não, tá bom? Assim também a paz em Cristo temos paz. Alô, em Cristo, a nossa paz. Alô, abençoados, não há um outro santo que é paz, que vai trazer a paz. Alô, o santo é Jesus. Assim também foi e é na graça, na segunda graça, na qual estamos e vivemos. Uma coisa é estar no tempo da graça, outra coisa é viver a graça. Estamos no tempo da graça, mas nem todos estão vivendo a graça. Eu oro em nome do Senhor Jesus para que você viva essa graça em abundância, em abundante. Essa graça
em abundância. Essa graça que nos foi dada em Cristo. No tempo da graça, todos os seres humanos na face da terra estão, ponto. No tempo da graça, alô, todos os seres humanos depois da cruz. No tempo, abra parênteses, época, fecha parênteses, da graça, todos os seres humanos na face da terra estão. Mas nem todos vivem em graça, ponto. Pois tanto os filhos da salvação quanto os filhos da perdição estão no tempo da graça. Vou repetir, hein? A graça é revelação, hein, abençoados? Aí não é assim, é tudo de uma vez, tá? Se vocês saírem fora, tá aqui hoje e amanhã já não tá mais, já entrar em outro ministério, vai confundir a cabeça de vocês, e Deus não é Deus de confusão. É assim que está escrito. Mas nem todos vivem em graça, pois tanto os filhos da salvação quanto os filhos da perdição estão no tempo da graça. Moral da história: a aliança de Deus é feita com um povo. Esse povo hoje é a igreja na terra, né? Que impede ser judeu, que independente, desculpa aí, errei, abençoados, que independente de ser judeu, gentil, macho ou fêmea, essa igreja são os eleitos e predestinados. E esse povo vive em graça. Os restantes apenas estão no tempo da graça. E muita gente aí no tempo da graça. Mas em graça, Jesus disse que o Pai, porque estão debaixo de obras, não é, abençoados ainda, abençoados. Jesus disse que o Pai faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Jesus disse que o Pai faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Ele envia chuva sobre justos e injustos. Mateus 5, verso 45. Deus, abençoados. Imaginem só, chover somente sobre os que vivem em graça. Ou então fazer sol somente sobre os justos. Essa regra não daria certo, pois, fecha parênteses, abra parênteses, essa regra não daria certo, pois, fecha parênteses, o homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria. Alô, o homem que é bom diante dele, vou repetir, o homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. É o que eu sinto, muita alegria, abençoados. Mas ao pecador dá trabalho para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo aquele que agrada a Deus. Eclesiastes 2, verso 26. Então tem muitos trabalhando aí, trabalhando, 2, 3 empregos, trabalhando, para amontoar, para que os justos, para que nós recebemos, não é, do Senhor. O homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria. Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho. Alô, ao pecador, aos que não querem saber de Deus. Os que não querem saber de Deus, estão aí amontoando o tesouro do céu para dar alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Então uns por aí não quer saber de entrar no reino de Deus,
só na folia, só na bagunça, só amontoando dinheiro. Então, Deus dá trabalho aí para isso daí, para que eles ajuntem e dá para nós que agrada a Deus. É o que está escrito, abençoados. O homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dar para aqueles que agrada a Deus. Eclesiastes 2, verso 26. E vamos parar por aqui, porque está ficando escuro. E aqui em cima, nesse meu telhado, eu ainda não tenho luz. Amém? Então vamos terminar por aqui, com a graça de Deus, tá bom, abençoados? Que todos aí fiquem com a graça de Deus, feita em Cristo Jesus. Graça e paz para vocês, um bom final de semana, tá bom? Beijo carinhoso para vocês. A minha domingo tem culto, tá bom? Tchau, tchau. Ministério Graça e Apostolado lá em Santo André, tá bom?